Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao MRCast. Aqui você encontra sempre um bate-papo para edificar a sua vida. Em nome de Jesus, não saia daí porque eu acredito que o bate-papo de hoje, Deus vai falar ao teu coração. Principalmente você que se encontra aí muitas vezes travado, as áreas da sua vida não dá certo, uma porta está fechada. Você vai entender, em nome de Jesus, através da luz da palavra, que Deus tem algo em cima disso que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, em nome de Jesus. Afinal, o tema de hoje é: ninguém para quem Deus decide mover. Então não saia daí porque Deus quer mover você, não quer ver você parado, estagnado. E quem veio bater esse bate-papo comigo hoje na mesa é o nosso pastor Wesley. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, pessoal, não saia daí porque eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu já quero pedir você também que não é inscrito no nosso canal, vai lá, MR Evangelização, semeando a palavra de Deus, com o objetivo de sempre estar te entregando uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, de fé. Então, nós estamos aqui crescendo num só propósito: adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Faça parte dessa família você também. Vou estar deixando aqui também as redes sociais aqui embaixo para você estar nos seguindo nas outras redes sociais, onde a gente posta ali cortes, uma palavra também em nome de Jesus. Fique à vontade para nos seguir. Vou deixar aqui também as redes sociais do nosso pastor Wesley, também, que está sempre ministrando uma palavra para você aí do outro lado da tela. Siga ele também em nome de Jesus, tá bom? Então não saia daí que depois da vinheta estaremos de volta trazendo um bate-papo edificante para a tua vida. Amém? Então, pessoal, voltamos e eu queria já passar a palavra pro meu pastor Elton aqui. Meu querido, como que você tá? É uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, né? Pela primeira vez, né? Quer dizer, em meu escritório, aqui no meu estúdio, né? Na minha casa. Quero ouvir você. Como que você tá? Fala pra gente, quem tá te ouvindo. Irmão, primeiramente, né, quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer você pelo convite ao MRCast, que tem alcançado pessoas e eu sei que vai continuar alcançando pessoas. Em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, né, e que nós possamos aqui comentar um pouco da palavra e que pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Para que os irmãos te conheçam, você é pastor há quanto tempo já? Sim, pastor, eu sou há 3 anos, mais ou menos. De qual ministério, irmão congrega? Eu congrego na Igreja Presbiteriana Renovada, em Ribeirão das Neves. Glória a Deus, um abraço para todo o ministério em nome de Jesus. Então, pastor, vamos adentrar então a palavra do Senhor, porque tem gente faminta aí da palavra de Deus em nome de Jesus. Né? Lembrando que o nosso tema hoje é: ninguém para quem Deus decide mover. Né? Então, vamos usar o texto de Atos, capítulo 12, do 1 ao 11. Vamos adentrar esse texto maravilhoso, né, pastor Wesley? Sim. Muito pregado em nosso meio. Né? Então eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Hoje eu queria a participação do meu pastor, do nosso pastor aqui também. Eu vou ler um versículo, ele lê o segundo, eu ler o terceiro e assim por diante. Amém, pastor? Sim. Vamos lá, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu algumas pessoas que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, perseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro fez, e o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído
Caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o povo judeu esperava. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, pastor, texto magnífico. É um dos textos, assim, que eu admiro muito na Bíblia, sabe, pastor Wesley? Onde eu pude tirar algumas lições que vamos aqui compartilhar, dividir com quem está nos acompanhando. Eu já quero começar aqui, posso já entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, pastor? Eu quero dizer que um texto, a gente vê que 2 homens de Deus estão sendo perseguidos por um homem chamado Herodes, né? Um homem que odiava os cristãos. E diante desse comportamento, pastor Wesley, eu aprendo 2 lições com o comportamento de Herodes que muita gente hoje em dia está cometendo, né? E que a primeira delas é que, por causa de Cristo, Herodes está perseguindo esses 2 homens de Deus e sim toda a igreja, né? Então se cria então a perseguição sem causa. Você já passou por isso, perseguição sem causa? Sim, sim. Eu acho que todo mundo já, né, pastor? Todo mundo passa. É aquela perseguição que existe quando você é odiado por alguém sem você ter feito nada por ela. Sim. Né? O fato de você ser o que você é, fazer o que Deus mandou você fazer, você já incomoda alguém. Isso é típico, acontece em todo lugar, né, pastor? E Pedro e Tiago e Pedro estão vivendo isso. Daí a palavra vai dizer que Herodes coloca a mão nos 2, mata Tiago ao fio da espada, como a gente leu. Só que Herodes queria fazer o mesmo com Pedro. Sim. Só que Herodes mal sabia que os planos que Deus tinha para a vida dele eram maiores e melhores que os de Herodes, né, pastor? Sim, sim. Então, o mal dessa geração, muitas vezes, pastor, é isso. A gente lidar com muitos Herodes dentro da igreja, principalmente, né? Não vou descartar isso. E também fora da igreja. E porque eu costumo dizer que tem a síndrome de Herodes, pastor. Já ouviu falar síndrome de Herodes? Não. Eu dei isso para aquela pessoa que age como Herodes, pastor. Porque acha que fez com fulano, vai fazer com ciclano. Herodes achou que poderia fazer com Pedro o mesmo que ele fez com Tiago. E tem muita gente assim dentro da igreja porque persegue fulano, acha que pode perseguir fulano até sair da igreja. Ah, eu fiz com ciclano, vou fazer com fulano. Eu fiz com fulano, vou fazer com você. Mas só que a gente tem que entender, pastor, é que a gente tem que declarar para Herodes e até mesmo para o diabo ouvir, que a gente tem que declarar, não, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, oração, né, no monte, desce monte, e ninguém vai nos parar, porque estamos olhando para o alto, alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque muitas vezes, pastor, eu já lidei com uma situação lá no mesmo meu ministério, de uma mulher que foi colocada como líder de jovens, adolescentes. Ela foi colocada ali para reger o louvor, só que essa mulher era uma mulher muito brava, né? Não tinha papa na língua, sabe? Não sabia lidar com jovens. Eu perguntei, por que colocou essa mulher para lidar com jovens se não tem paciência com jovem? E eu lembro que essa mulher foi tirando jovem por jovem, um por um, pastor. Por quê? Era uma mulher que era estourada, não tinha educação nas palavras, sabe? Falava o que dava na teia. E a gente foi pesquisar o motivo porque os jovens estavam saindo. Todos eles questionavam, não, porque aquela fulana de tal é mal sem educação, maltrata a gente e tal, e aquele negócio todo. Isso é chato, né? Então, eu comecei a sentir na pele até o momento que ela começou a fazer o mesmo comigo. Ela atacou ciclano, tirou ciclano da igreja, atacou Bertano, tirou Bertano da igreja, e agora ela vai atacar quem? O Maicon. Só que, ao mesmo tempo, o Espírito falou, ó, fulano tirou ciclano, mas não vai tirar você. É Herodes, a gente tem que se posicionar diante de Herodes, pessoas como esse tipo de pessoa, porque ela tirou fulano, acha que vai tirar você também. Mas eu, a todo momento, eu falei assim, não, ela tirou fulano, tirou ciclano, mas ela não vai tirar, porque eu não estou ali para olhar para homem, eu estou ali para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E hoje, graças a Deus, eu estou alicerçado até ali, graças a Deus, porque eu estou olhando para Cristo. Porque se a gente olhar para o homem, pastor, a gente sai da igreja, não é? Verdade, é verdade. Se você for pegar ali o capítulo 11, vem falar que Herodes, né, ele fica tão bravo porque vê o crescimento da igreja. No capítulo 11, você vê nitidamente que a igreja de Cristo ela estava crescendo. Né? E quando chega no capítulo 12, a qual ele começa a perseguir Tiago e Pedro, né, ele mata Tiago, e agora ele prende Pedro pensando que ia acabar com a vida de Pedro também. Exatamente. E muitas das vezes acontece isso, né? Hoje a igreja é perseguida, nós somos perseguidos, só que quem tem o espírito de Herodes esquece de uma coisa extremamente importante. Porque Herodes pensou, eu vou acabar com a vida de Tiago e vou acabar com a vida de Pedro. Exato. E a igreja acabou. Só que a igreja não é de Tiago e nem de Pedro, a igreja é de Cristo.
Aleluia. Então, muitas das vezes as pessoas acham que está perseguindo você, mas ela está perseguindo Cristo. A batalha que a pessoa está travando não é contra você, é contra Cristo. Segunda Crônicas vem falar sobre isso, que o rei Josafá, ele estava em guerra, né? Porque os moabitas e os amonitas entraram em guerra contra ele. Mas Deus se levanta e fala, ó, nesta peleja você não terás que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Aleluia. Então, muitas das vezes que as pessoas perseguem você, achando que vão te matar, mal sabem elas que elas estão perseguindo o próprio Deus. Olha aí pra você ver, irmãos. Então se posicione diante de Herodes que vão aparecer diante da tua vida. Todos nós estamos sujeitos a lidar com esse tipo de pessoa, pessoas que vão te perseguir. Mas em nome de Jesus, declare para Herodes e o diabo ouvir: vocês não vão me parar porque estamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhe somente para ele, ninguém vai parar vocês. Em nome de Jesus. Então você precisa lidar diante disso com sabedoria, cautela e muita paciência, porque não é fácil não, né, pastor? Não é fácil. Você está ali no caminho, né, do evangelho, querendo fazer as coisas certas, não é fácil. Porque quem prega a verdade e vive na verdade incomoda. Exato. Estava no monte ontem conversando com uns amigos, e nós orando ali, a gente comentamos que se o diabo não se levanta contra a sua vida, se Herodes não se levanta contra a sua vida, é porque vocês não estão fazendo mal nenhum a ele. É por isso que você vê muito crente confortável hoje, que, não, eu estou tranquilo, minha vida está de boa, minha vida está tranquila. Alguma coisa está errada, porque quem incomoda Satanás, ele persegue. Exato. E eu não estou falando que o crente tem que viver só debaixo de perseguição, não é isso. Você vai ter a perseguição, mas a vitória de Deus é certa na vida do crente. A presença está junto, né, pastor? A presença está junto. Exatamente. E, pastor, e o segundo comportamento de Herodes que eu vejo que não me agrada, né, que hoje em dia muita gente também estão lidando com Herodes, qual é? É que Herodes, você vê no texto que se ele faz o que ele está fazendo, é para agradar o povo. Sim. Porque qual é o pensamento de um político? Se eu pegar o mais fraco e matar ele, o povo vai gostar. E se o povo gostar, eu tenho todo o povo na mão. Então ele matou Tiago, o povo gostou e falou assim: Pedro, tu é o próximo. Sim. Porque o povo gostou. Então Herodes está fazendo com o objetivo de agradar o povo, Sim. agradar a multidão. Quantos hoje dentro da igreja, pastor, estão com esse mesmo espírito de Herodes, Sim. fazendo para agradar o povo? Tem gente negociando aquilo que é inegociável. Eu só prego aquilo que o pastor pediu para pregar. Tá negociando, tá fazendo o que o homem gosta de ouvir, tá pregando o que muitos gostam de ouvir, mas não prega o verdadeiro evangelho. Né? Ou seja, você está vivendo para agradar a pessoas, para ganhar aplausos, seguidores, fama, status, mas você que está aí, olhando para a aprovação do homem, toma cuidado, porque você está sujeito a ser reprovado por Jesus. Eu prefiro ser reprovado diante dos homens, pastor, mas ser aprovado diante de Jesus. Porque a popularidade engana. Porque a mesma popularidade que gritava Hosana foi a mesma que gritou crucifique. É Jesus ensinando para mim e para você que a mesma popularidade que hoje te aplaude, amanhã pode puxar o seu tapete. A mesma pessoa que te elogia pela frente, amanhã ela pode te falar mal de você pelas costas. Sabe, a pessoa que ela te abraça hoje, amanhã ela pode querer enfiar uma faca nas tuas costas. Porque a popularidade engana. Então tome cuidado você que está preocupado com a aprovação das pessoas. Porque Jesus não chamou você para ser aprovado por pessoas. É Ele que você tem que agradar. Agrade Jesus é o suficiente. O modo da geração é que estão olhando muito para fama e status, pastor. Querendo agradar a multidão do que é Jesus. Sim. É por isso que tem muita gente aí, seguindo o conselho de homem, sendo consagrado por homens e não por Jesus, seguindo conforme o homem manda e não conforme Jesus manda fazer ou viver. Então você toma cuidado. Não faça como Herodes, querer agradar a multidão, né, pastor? Sim, sim. A Bíblia vai dizer que quando Herodes ele mata Tiago, né, a população fica feliz, ela se alegra, os judeus se alegram com aquilo ali. Aí o que ele faz? Ele, não, vou prender Pedro também e vou julgar ele depois da Páscoa. Porque ele queria agradar o povo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa síndrome, como você falou, de Herodes, que quer agradar o povo. Quantos líderes na igreja hoje você vê querendo agradar o povo, né? Às vezes porque tem um dízimo maior, às vezes porque tem uma relevância, né, de fama. E a Bíblia não nos ensinou a ser assim, né? Porque hoje há uma disputa dentro dos púlpitos. Exato. Uma disputa de fama, uma disputa de poder, porque vem aquela frase, né? Quem conheceu o homem, dá poder para ele. Forte. E hoje muitos líderes agradam a igreja, quer agradar a igreja, matando pessoas que são servas de verdade.
Porque quando mata Tiago, o povo se alegra. Opa! Então vamos ver quem ele vai matar o próximo agora. Exato. Aí o próximo é quem? É Pedro. E muitas das vezes acontece isso na igreja. Às vezes você está na sua igreja aí, sente que tem um chamado, sente que tem algo de Deus na sua vida, e você vê que a síndrome de Herodes está te matando. Por quê? Porque às vezes o líder da sua igreja, ele quer agradar o povo, ele quer colocar quem tem financeiro, ele quer colocar quem tem relevância para fazer a obra de Deus. Mas Deus, ele vai levantar você na hora certa e no tempo certo, queira Herodes ou não. Pega essa aí, meu querido, toma posse, em nome de Jesus. Herodes não vai ser diabo que vai parar você. Se depender de Deus, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai se tornar aquela pessoa que Deus quer que você se torne em nome de Jesus. Toma posse disso aí. Sim, sim. Em nome de Jesus. O pastor, igual eu falo, Tiago, ele só morreu porque Deus assinou embaixo. Permitiu. Sim, Deus permitiu. E é interessante, né? Você vê que Tiago ele foi morto, mas Pedro deu um livramento. Isso às vezes pode até nos causar algumas dúvidas em pensar, poxa, por que Deus ele livra Tiago e não livra Tiago e livrou Pedro? A gente tem que entender que tudo é um plano de Deus. Exato. Que nós não estamos acima da vontade de Deus. Como disse Jesus no monte, que todavia seja feita a vontade de Deus. Tem coisa na nossa vida como cristão que nós não vamos entender, que nós vamos questionar sim a Deus, vamos perguntar a Deus por quê? Por que isso está acontecendo? Eu não entendo. Mas você deve confiar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E muitas das vezes, algumas coisas que você acha que Deus vai cumprir, não vão se cumprir porque não estão nos planos de Deus. Exato. Porque às vezes você vê Pedro sendo liberto e você fala, eu também vou ser liberto dessa questão, eu também vou receber a minha bênção. Só que o que Deus tem preparado para você é uma coisa, e o que Deus tem preparado para o irmão que está do seu lado é outra totalmente diferente. É por isso que você vê em algumas igrejas, pastor, eu não sei se aqui em Confins acontece isso, mas tem pessoas que às vezes questionam, não, por que Deus usa ele? Por que ele prega desse jeito? Eu queria pregar dessa forma. Só que Deus chamou você para exercer o seu chamado. E hoje acontece isso nas igrejas também. Exato. Você vê pessoas louvando que era para estar pregando. Você vê pessoas pregando que era para estar louvando. Você vê pessoas que eram para estar louvando, alcançando vidas, exercendo funções diferentes do ministério. E isso mata a pessoa, pastor, porque muitas das vezes você foi colocado numa posição que não é para você estar. E a pior desgraça que pode acontecer na vida do cristão é ele prosperar aonde Deus não plantou ele, varão. Cara, você tocou aí no ponto-chave. Você falou verdade isso aí, cara. Exatamente. Viver fora do propósito é horrível, né? É horrível. É mesmo que você tá sobrevivendo. Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, né? Você viver fora dos planos, dos projetos de Deus, cara, é como se estivesse vivendo na contramão, né, pastor? É como se estivesse vivendo na contramão. Eu conheço pessoas, né? Já tive um amigo também que na igreja que ele estava, eles insistiam com ele, né, dele pregar. Só que o mistério que Deus tinha com ele, não que ele não possa pregar, não é isso. Mas o chamado dele era ser o ministro do Senhor. E quando ele pegava o microfone para louvar, a glória de Deus descia sobre o lugar. E muitas das vezes, quando ele pregava, você não via almas sendo alcançadas assim. Por quê? Porque nós temos que exercer o chamado de Deus na nossa vida. Por quê? Porque cada talento foi colocado diferentemente. Eu tenho um talento, você tem outro, o nosso amigo tem outro. Então, nós temos que entender isso. Que você venha entender isso. A posição que Deus te chamou para estar. E não a posição que o homem te colocou. Eita, glória! Oh, glória, aleluia. É igual eu, pastor. Eu gosto de cantar, mas eu não tenho voz para cantar. Sim. Entendeu? Por que você não canta ninguém? Porque, gente, não adianta. Eu queria me colocar muitas vezes lá para cantar no conjunto lá. Não, gente, não me dá microfone, porque o meu chamado não é cantar, é pregar a palavra de Deus. Ah, mas dá um jeitinho aqui. Não tem nada de jeitinho, não. Entendeu? Deus merece o nosso melhor. Aí coloca lá com o Michael lá com a garganta, a voz horrível. Não, né? Todo mundo vai virar motivo de chacota, né?
Claro, Deus vê a nossa adoração verdadeira. Eu canto debaixo do chuveiro, canto aqui no meu quarto. Eu e Deus é uma coisa. Agora, diante da igreja, irmão, eu reconheço, não, meu chamado é pra pregar o evangelho, não pra cantar. E tem muito negócio, você falou, tem gente que não sabe diferenciar isso. Sim, sim. Aí eu vou fazer porque fulano me colocou pra fazer. Já vi gente morrendo ministeriosamente por causa disso. Sim, sim. Colocando gente pra exercer carro que não é pra exercer. Aí chega lá o pastor, deixa eu entregar porque eu não tô aguentando. Mas por que aceitou? Era óbvio que não era pra você, mas porque o pastor não tinha ninguém pra colocar, me colocou. Cara, Verdade. eu mais vejo, pastor. Verdade, Deus não chamou ninguém para quebrar galho, né, varão? Exato. Deus não chamou ninguém para quebrar galho. Deus chamou você com um propósito. Você tem um chamado. E muitas das vezes é o que você falou. Acaba matando a pessoa ministerialmente. Por quê? Os dons que Deus deu a ela acabam sendo enterrados enquanto ela está exercendo algo que ela não foi chamada para exercer. Eu mesmo também, como você falou, eu queria ter uma voz bonita, né, cantar, louvar a Deus ali e tal. Mas nós somos verdadeiros adoradores, nós adoramos no chuveiro, nós adoramos em casa, né? Quando o louvor ali do culto está suando, a gente acaba rasgando um pouco ali a garganta. Exato. Mas eu mesmo não sou ministro, né? Não tenho essa voz. Só que muitas das vezes, como você falou aqui, as pessoas acabam aceitando posições que elas não foram chamadas, porque o homem pegou e colocou ela ali, e ela não quis questionar. Porque muitas das vezes você questionar na igreja, você está errado. E hoje nós entendemos que quando você vai questionar um líder ou, né, apresentar uma opinião, você é taxado como rebelde. E nem sempre é assim, nós devemos nos posicionar. Porque, é claro, nós temos que ter o nosso pastor, que é o nosso líder, mas nada pode estar acima do nosso relacionamento com Deus e do nosso propósito com Deus. Exatamente. Glória a Deus. Então a gente está explicando aqui, gente, pessoas que querem viver para agradar as pessoas e acabam aceitando cargos que não é para aceitar. Sim. Entenda isso. E, pastor, igual como eu disse, Tiago morreu porque eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem que estar na agenda de Deus. Sim, sim. Na agenda de Herodes, Tiago ia morrer. Na agenda de Deus, também Tiago ia morrer, porque era para acontecer. Na agenda de Herodes, Pedro ia morrer no dia seguinte, mas na agenda de Deus, Pedro ia viver. Sim. E a gente sabe que os planos que prevalecem são os planos do Senhor. Você pode perceber que na agenda do homem era para Daniel morrer na cova dos leões, mas na agenda de Deus estava escrito assim, ó, farei leão jejuar. Na agenda dos homens era para Sadraque, Mesaque e Abednego morrer dentro da fornalha. Mas na agenda de Deus estava escrito assim, ó, vou andar com meu filho dentro da fornalha. Na agenda de Deus era para tentarem forjar a morte de José. Mas na agenda de Deus estava escrito, vai se tornar um governador. Na agenda do homem era para a mulher do fluxo de sangue morrer. Não tem mais jeito, não tem medicamento. Mas na agenda de Deus estava escrito assim, ó, vai tocar nas vestes do meu filho, vai ser curada. Olha para você ver. Talvez na agenda do homem, para você, não tem mais jeito, não tem como, não vai dar fruto, não vai frutificar, vai ficar estagnado. Mas na agenda de Deus, para você está escrito, olha, você vai ser o que Deus chamou você para ser, vai chegar onde Deus quer que você chegue, vai se tornar a pessoa que Deus quer que você é aquilo que Deus falou que você é. Ou seja, agindo Deus, pastor, quem impedirá? Ninguém impedirá. Só vai acontecer se tiver escrito na agenda de Deus e ponto, acabou. Ninguém vai mudar os projetos e planos de Deus para nossa vida, gente. Entende isso? Ninguém consegue interromper os planos de Deus. Herodes tentou, mas falhou. Isso é muito sério, né, pastor? Porque Herodes prende Pedro e fala que vai levá-lo a julgamento depois da Páscoa. Ou seja, sendo rei, Herodes ele começa a preparar o decreto para poder matar Pedro. Só que a Bíblia vai dizer que o anjo vai visitar Pedro. Ou seja, enquanto Herodes preparava o decreto de morte, Deus já estava enviando o anjo para dar providência para Pedro. Glória a Deus. Nós lembramos de Abraão, né? Nossa. Quando Abraão sobe com Isaac para sacrifício, imagino que Isaac, né, juntamente com Abraão subindo, começa a se perguntar, mas cadê o cordeiro? E Abraão pensando, nossa, vou ter que sacrificar o meu filho. Só que imagino eu que de um lado do monte subia Isaac e Abraão, mas do outro lado também subia o cordeiro de Deus, que Deus tinha provido para Abraão sacrificar e não sacrificar o Isaac. E muitas das vezes também é assim na nossa vida. Enquanto pessoas estão preparando decreto de morte
contra mim e contra você, Deus já está preparando o livramento, Deus já está enviando o anjo, Deus já deu a resposta do céu, que não vai ter morte, mas vai ter vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Toma posse aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu tô sentindo Deus aqui, pastor. Eu também, pastor. Glória a Deus, eu tô arrepiando aqui dos pés à cabeça. Que delícia esse momento aqui, essa atmosfera. Em nome de Jesus, creio que você também está sendo edificado por essa palavra, né? Pastor, eu costumo dizer que todo chamado, todo aquele que é escolhido por Deus, né, ele precisa entender que ele é chamado. Sim. Mas só que ele não é isento da adversidade. Você é chamado, você é escolhido, mas você não está isento da tribulação. Pedro foi escolhido, foi chamado, mas ele não ficou isento de ser preso por Herodes. Perceba que a prisão foi feita para o nome de Deus ser glorificado. Sim. É por isso que Deus fala: o que eu faço hoje você não entende, mas vai entender lá na frente. Ou seja, tem muito caos, muita tribulação, peleja, ataque, é com permissão de Deus, gente. O mal dessa geração, pastor, que eles não conseguem aceitar, né, o mal de Deus, não conseguem aceitar a porta fechada, não conseguem aceitar a crise, mas só querem as bênçãos, só querem as vitórias, só querem a bonança. Mas você precisa entender, respeitar o seu processo. Pedro estava passando um momento difícil, mas ninguém imaginava que isso serviria para que uma grande manifestação, uma história que impacta as nossas vidas até hoje. Olha o testemunho que ficou escrito em páginas para mim e para você hoje. Acreditar que Deus pode nos livrar de qualquer prisão. Ou seja, aquilo que acontece na nossa vida, de uma certa forma, vai servir para alguém lá na frente. Sim, a experiência que você está vivendo hoje é para mudar ou edificar a vida de alguém. Perceba que quando Deus escreve a história dos seus filhos, discípulos, seus escolhidos, Deus não tirou os seus inimigos das suas histórias, não. Não ficaram isentos de enfrentar os seus inimigos. Perceba que na vida de José teve Potifar. Na história de Moisés teve Faraó. Na história de Elias teve Jezabel. Na história de Davi teve Golias. Perceba que os teus inimigos fizeram parte da sua história. Ou seja, os gigantes, os teus inimigos se levantam. Não é para fazer a sua história triste, para fazer você ser emocionado, fazer você de vítima, envergonhar você. Não, não. Os nossos inimigos servem para a nossa história ser mais impactante, ter um testemunho mais verdadeiro, poderoso, da manifestação da glória de Deus. Sim. É igual uma vez eu aprendi que o povo quer testemunho, mas não quer gerar retaliação, não quer passar pelo processo, porque gerar milagre custa caro às vezes, pastor. Sim. Dói, machuca. E às vezes as pessoas não querem passar por isso. Sim, verdade. A nossa perseverança gera milagre, né, pastor? E você falou algo muito importante aqui, sobre que tudo que nós passamos não é para causar morte às vezes, né? Às vezes sim, algumas pessoas Deus vai permitir a morte. Exato. Mas tudo que nós passamos é para a glória de Deus. Olha Pedro foi permitido por Deus ele ser capturado. Mas por quê? Porque Deus precisava manifestar a glória dele, mostrar para o povo que ainda existia um Deus. Exato. Em Israel. Você vai ouvir, né? Vai entender um pouco mais lá em João também, capítulo de número 11, onde Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque o amigo Lázaro estava doente. Lá ia falar isso agora. Aí Jesus vai lá e vira para ela e fala assim: ó, não se preocupe, porque essa doença não acabará em morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste na vida de Lázaro. Ou seja, nem tudo que nós passamos é para a morte, nem toda dificuldade que nós passamos é para a morte. Às vezes, como você disse, pastor, nós temos que enfrentar Golias? Sim. Nós temos que enfrentar Faraó? Sim. Nós temos que enfrentar Jezabel? Sim. Nós temos que enfrentar doenças, enfermidades? Sim. Mas tudo isso é para que a glória de Deus se manifeste na minha e na sua vida. E não se preocupe se você está passando algo parecido, se o gigante está alto, se está grande, se a dificuldade está alta, se está difícil, se você não aguenta mais, não se preocupa. Tudo é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Eita, glória, aleluia. Ô pastor, é só você parar para analisar. Se hoje a história de Pedro, que nós tem o poder de nos edificar hoje, se esse testemunho existe, é porque ele aconteceu lá no passado, sim ou não? Sim, com certeza. Se você for analisar, meu irmão, hoje a igreja, né, quando nós lemos a palavra de Deus, eu acho que muitas igrejas perderam a noção daquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Eu acho que a igreja perdeu a noção que quando nós abrimos esse livro, né, chamado Bíblia,
quando nós lemos aquilo ali, não é somente letra, não. É letra viva, é letra com poder, é letra que tem poder para mudar a história, para mudar a vida e transformar pessoas. Pegar, por exemplo, um traficante e transformar num pregador. Pegar, por exemplo, uma prostituta e transformar numa missionária do Senhor. Pegar, por exemplo, um filho que não teve um pai e dar a ele um pai, que é o nosso Deus. A Bíblia tem esse poder, varão. Exatamente. A Bíblia tem esse poder, entendeu? Então, exatamente. Então, como eu estava falando aqui, se a história de Pedro nos edifica hoje, é porque ela precisou acontecer lá no passado. Isso é Jesus nos ensinando o seguinte: a sua prova do presente pode gerar milagre na vida de alguém lá no futuro. Sim. Entenda que a nossa prova do presente pode ser um testemunho para alguém lá no futuro. Da mesma forma que a história de Pedro foi lá no passado, ela gera fruto até hoje, no nosso presente. Sim. E a nossa luta do presente pode gerar fruto na vida de alguém lá no futuro. Verdade. É por isso que tudo que Deus permite na nossa vida é para a manifestação da glória dele. Como ele citou Lázaro, exemplo maravilhoso, texto bíblico lindo demais, né? Então, antes de você murmurar, chorar, questionar, até mesmo duvidar de Deus por isso que você está passando, irmão, agora você não vai entender, não. Mas lá na frente você vai entender. Essa luta hoje pode estar fazendo você chorar, mas amanhã você vai dar risada. Você vai dar risada da situação, falar, cara, eu estava chorando por causa disso. Meu Deus, achei que eu não ia sobreviver e você está aí. Verdade. O meu pai na fé, o pastor Cleiton, ele costumava falar para mim assim, ó, a maior pregação do cristão é o seu testemunho de vida. É as pessoas olharem para você e falar, poxa, bem que ele falou que tudo que ele passou é para a glória de Deus. Eu vi ele passando essa dificuldade, eu vi ele enfrentando Golias, mas ele ainda está de pé, sim. Por quê? Porque maior é o Deus que nós servimos. Ô pastor, seja sincero, você acha que se Deus chegasse aqui e falasse assim para todo mundo, eu quero fazer uma enquete aqui, eu procuro voluntários aqui para um teste, eu quero alguém que se apresente aqui para receber um câncer. Você acha que alguém ia falar assim, eu quero? Não. Ninguém quer, irmão. Mas como a gente pode pregar de um Jesus que cura câncer, se não primeiro passar alguém pelo câncer? Verdade. O câncer veio para Deus gerar um milagre e falar, Jesus ainda continua. Hoje a gente prega que Jesus cura de um câncer é porque alguém teve que ter o câncer primeiro. Verdade. Hoje a gente fala que Jesus liberta alguém do tráfico porque ele teve que estar no tráfico primeiro. Verdade. Né? Tudo é para manifestação da glória de Deus. Então a gente nunca pode rejeitar os processos, rejeitar o momento ruim da nossa vida. Calma, isso aí vai servir de fortalecimento para alguém. Verdade. Porque melhor, pastor, do que dar conselho para alguém é você dar conselho com autoridade. E como que se dá conselho com autoridade? É quando você vive aquilo. Verdade. Deus procura alguém que venceu a droga para falar alguém que está vivenciando a droga agora. Verdade, isso é muito sério. Deus procura alguém que já viveu, que venceu a depressão para falar com o depressivo de hoje. Forte isso aí. Você acha que Moisés ia conseguir liderar o povo no deserto se Moisés não tivesse passado pelo deserto primeiro sozinho? Verdade. Ele passou todo o deserto, ele já conhecia o deserto, agora Deus vai colocar Moisés para liderar o povo, irmãos. Exatamente, é assim que Deus faz, né? Deus é maravilhoso, pastor. Deus é maravilhoso, meu irmão. Assim, tem coisas que, como você falou, é necessário a gente mostrar também, né, para o povo que Deus é capaz de mudar a história deles. Eu estava no monte, como eu falei para você, conversando com os amigos ontem, e a gente falou sobre isso. Porque hoje você vê só ali o pessoal pregando, letra. Mas nós esquecemos que a nossa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, melhor dizendo, a palavra que nós pregamos, carrega poder. Né? Porque quando Jesus ele sobe, ele fala, ó, eu vos darei poder. Poder. Tanto é que ele fala, ó, permanecei-vos em Jerusalém, até que sejais-vos revestido do poder que vem do céu. Que Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Jesus poderia ter deixado a gente apenas pregando a palavra, só que ele desceu com o Espírito dele para quê? Para nos dar poder, para te dar poder. Não só para mostrar para as pessoas o que está escrito aqui, como base fictícia, não. Mas para mostrar que verdadeiramente o Deus que nós pregamos, que nós falamos, é um Deus vivo, pastor. E lembrando de algo Aleluia. Também que nós falamos ontem, hoje eu acho que muitas pessoas servem, pastor, não a um Deus vivo, mas a um Deus morto. Porque o Deus que eu sirvo, pastor, ele é vivo e vive eternamente. Aleluia. Hoje você vê igrejas que parecem que servem a um Deus morto, um Deus que não pode se manifestar na igreja, um Deus que não se manifesta. E você vê de Gênesis a Apocalipse, você vê que Deus é um Deus que se manifesta, que prova a sua existência, para que o povo possa ver que só há Ele acima de todos.
Ô, glória! Amém! Eita, glória! Ô, pastor Erle, uma coisa que me chama a atenção é que quando o Herodes bota a mão em Pedro, você percebe que Herodes, quando ele vai prender Pedro, o texto vai dizer que Pedro fica atrás de 4 celas, né? E em cada cela, 4 soldados, né? Ou seja, 4 vezes 4, 16. Né? Quando eu vejo pregadores pregando, não, Deus colocou 16 homens para proteger um homem, mas não é 16, eles esquecem dos 2 que tá do lado de Pedro, do lado de dentro. Sim. Então são 16, são 18 homens para prender Pedro. Ou seja, aqui já percebe que Pedro não é qualquer um, não. Não é. Isso aqui pra mim, se for olhar os olhos humanos, é prisão máxima, né? Pior bandido do mundo. 18 homens para guardar um homem. É porque Pedro já tinha fama, pastor, que toda vez que Pedro era preso, ele era liberto de uma forma misteriosa. Sim. Herodes sabendo disso, não, quero ver ele fugir da minha mão. 18 camaradas, vai guardar esse cara aí. E não tem como fugir, não. Só que pra Deus, né, irmão? Se Deus já deu jeito em exército, não vai dar conta de 18 soldados, pastor? Mexer com o povo de Deus é complicado, né? Pastor. Se você for parar para pensar, quando Deus chama Moisés, como você falou, ele falou, ó, eu estou ouvindo a oração do meu povo. Então, quando você vai também lá em Davi, como você falou, que Golias ali estava afligindo o povo, ele não estava afligindo o povo de Davi nem de Saul, ele estava afligindo o povo de Deus. E Pedro era a igreja do Senhor, porque Jesus falou, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E a Bíblia também falou que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno nunca prevalecerão. Podia ter 10, podia ter 20 soldados, podia ter 50, podia ter 1000 soldados, mas perante ao Senhor pode ter um exército, assim como em Eliseu. A Bíblia fala que o rei da Síria, ele ficou muito bravo, porque Eliseu dava a direção para o povo, e o povo não era atacado pelo rei da Síria. De repente, então, Eliseu estava em Dotã, e o que o rei da Síria faz? Ele manda cercar a cidade. E quando o profeta sai de manhã juntamente com teus servos, ele vê o exército do inimigo, sim, mas a Bíblia vai dizer que maior era o exército de Deus a favor da vida de Eliseu. Ou seja, Pedro podia estar guardado por um exército, mas nada é capaz de derrotar o nosso Deus. Exatamente isso, pastor. Por isso que essa é a vantagem de servir o Deus Todo-Poderoso, porque não importa quantos inimigos levanta contra a tua vida. Sim. Se está em Deus, se tem uma vida diante de Deus, se está vivendo conforme a palavra, pode descansar seu coração, amado. Se você não está devendo, pode descansar o seu coração. Afinal, Herodes, ele era bom em uma coisa. Pergunta qual? Qual, pastor? Degolar a cabeça de crente. Isso Herodes era bom demais. Sim. Degolar a garganta de crente era a especialidade de Herodes. Mas Jesus também era especialista em prometer coroa. Sim. Era Jesus dizendo, ó Herodes, pode cortar quantas cabeças tu quiser embaixo. Não tem problema. Quando chegar aqui em cima, vai ganhar uma cabeça nova e ainda vai ganhar uma coroa de brinde. Sim. Essa é a especialidade de Jesus. Irmãos, é Jesus ensinando para mim e para você que você não precisa temer o que o homem venha fazer com o teu corpo, porque você vai ganhar um corpo novo. Quando Jesus vier nos buscar, vamos ganhar um corpo novo, incorruptível. Irmão, tem gente que fica preocupada porque eu perdi um braço, eu perdi uma perna. Irmão, você vai ganhar outro novo, irmão. Né? A gente fica preocupado, fulano vai... Por isso que a palavra fala assim, se seu olho faz pecar, arranque um. Porque é melhor ir pro céu com um olho só do que ir pro inferno com os dois. Sim. Se tua mão faz você pecar, arranque ela. Porque é melhor ir pro céu faltando um braço do que ir pro inferno com as duas, né? Ou seja, isso é a garantia que Deus vai fazer o nosso corpo se tornar um corpo novo. Sim. Você vai entrar lá com todas as partes do seu corpo, não importe o que você venha fazer ou acontecer com o seu corpo aqui na terra. A vantagem de servir o nosso Deus é essa. E Jesus está ensinando isso. Herodes podia cortar quantas cabeças quiser, não tem problema. Vai ganhar outro novo e ainda vai ganhar uma coroa de brinde. É verdade. E ali, na passagem que a gente tá comentando aqui, eram vários, né, soldados de Herodes contra um soldado de Cristo. Contra um. E às vezes nós passamos por isso, nós como os cristãos, né, pastor? Nós sozinhos ali enfrentamos várias guerras, várias tribulações, pessoas que se levantam contra a nossa vida, soldados de Herodes se levantam contra a nossa vida. Mas se eu e você somos soldados de Cristo, nós temos que ficar tranquilos, pastor. Tem pessoas, né, que quando passa uma tribulação, começam a se amedrontar, ficam com medo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Fica tranquilo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu
não serás atingido. Ô, glória. Ô, pastor, quando eu tava falando aqui da gente perder alguma parte do nosso corpo, eu lembrei de um testemunho que impactou muito minha vida. Foi a vez quando eu ouvi que um cadeirante, ele entra dentro da igreja. Ele não só perdeu uma perna, não, ele perdeu as duas. O corpo era só da cintura para cima. E ele não era crente, não, gente. E ele foi para ouvir a palavra e ele ouviu a mensagem toda. E quando chegou no final do culto, o pastor fez um apelo. Quem queria aceitar Jesus, o Espírito Santo começou a incomodar o coração desse cadeirante, pastor. Só que pelo fato de ele perder as duas pernas, fazia ele se sentir vergonha. Sim. E ele, por um momento, ele tentou segurar, mas quando ele assustou, ele já estava lá na frente. E sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez para o pastor, pastor? Qual foi, irmão? Ele perguntou assim para o pastor: pastor, será que Jesus aceitaria um homem pela metade? E o pastor, cheio do Espírito Santo, pastor, respondeu da seguinte maneira: eu prefiro um homem pela metade que se entrega por inteiro do que um por inteiro que se entrega pela metade. Forte isso aí. Quantas pessoas estão se entregando somente pela metade saudável? E quanta gente aí faltando parte do corpo, estão se entregando por completo. Sim. Você quer ter a proteção do Deus Todo-Poderoso? Irmão, se entregue por completo. Quer experimentar o sobrenatural do Senhor? Se entregue por completo. Quer viver o sobrenatural? Se entregue por completo. Quer viver as promessas? Se entrega por completo. O modo da geração que quer viver as promessas, mas está se entregando 20%, 10%, a 50%, mas nunca se entrega 100%, pastor. É a famosa fé fingida, né? É a fé fingida. É a fé fingida. Hoje você vê muitos cristãos que vão na igreja apenas para bater um ponto, né? Que querem receber algo de Deus, mas não busca por isso. Porque a Bíblia vai dizer, né? Buscar-me-eis e achareis quando buscares de todo o coração. E tem pessoas que não vivem, né, experiências com Deus porque não buscam. E hoje você vê, né, em vários lugares a graça de Deus, a glória de Deus não se manifesta mais porque o povo não ora mais, porque o povo não jejua mais, o povo não busca mais, o povo não sobe nos montes. Hoje uma certa teologia entra nas igrejas que fala: não, você pode ficar quietinho aqui, Deus te ama desse jeito. Deus continua te amando, sim. E, novamente, o meu pai da fé costumava dizer, e fala comigo até hoje, pastor Cleison, o que faz a diferença na nossa vida não é o amor de Deus por nós, porque Deus me ama e te ama da mesma forma. O que faz a diferença é o nosso amor por Ele, o que cada um está disposto a fazer por Ele. Forte. Porque tem muita gente que quer receber de Deus, mas é como você falou, não quer se entregar por inteiro. Mas Paulo vem falar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Paulo não falou, negue só a metade, não falou, negue ali só 10%, não, negue a si mesmo, por completo. Porque Deus, ele quer você por completo e não pela metade. Exatamente. Inclusive, você falando disso, de a gente se entregar, eu vi até um post seu no seu status, de um culto, eu acho, se não me engano, que é Águas Profundas. Sim, sim. Você postou e eu lembrei disso, né? Automaticamente, eu acredito, né? Obrigado, Espírito Santo, porque eu costumo dizer... Uma vez até me questionei para Deus: por que você não deixa eu ir pro profundo? A gente quer viver o profundo, a gente quer viver as promessas, mas quer andar no raso. Sim, não quer se entregar. Verdade. Né? Então, como que você quer viver o profundo se você quer andar somente no raso? E um dia eu perguntei para Deus: por que você não deixa eu viver o profundo? A chabata, né? A chicotada que Deus deu de mim. Ele falou exatamente assim: como que você quer viver o profundo se o raso tá te afogando? Forte isso aí. O raso... muitas vezes nos deixa de dizer: como que você quer viver o sobrenatural se o natural faz você perder a cabeça? E sabe o que é mais forte nisso aí? Quando você vai na praia, né? Você chega ali na beira, você tem controle do seu corpo. Mas quando você vai para o fundo, tecnicamente você não sabe, você não tem sustentabilidade. Porque até quando você está no raso, você consegue ficar de pé por conta própria. Mas no oceano ali, você não consegue ali aquela sustentabilidade. Exato. Você fica, entre aspas, dependente do oceano, se você não for um bom nadador. Então é muito sobre isso, pastor. Exatamente. Por exemplo, quando você vai para o fundo, você não vê o que está presente ali. Quando você vai mergulhando ali, você não vê. E Deus quer isso de nós. Quer que apenas você mergulhe sem intenção de falar: não, eu quero ficar de pé aqui, eu quero ficar confortável aqui. Porque o mal, né, da geração de hoje é querer ficar confortável, pastor. Hoje você vê pessoas que não querem levantar de madrugada para orar. Você vê pessoas que não querem subir no monte para orar. Você vê pessoas que não querem ficar ali 10 horas, né, um dia, sem jejuar, sem pagar um preço.
E como que vai viver uma manifestação da parte de Deus, algo sobrenatural? Não tem como. Eu sou um cara, pastor, que eu vivi muitas experiências espirituais da parte de Deus, mas eu busquei por isso. E quanto mais eu buscava, mais Deus se revelava. Porque quando nós nos tornamos íntimos de Deus, nós vivemos coisas surreais da parte de Deus, que o Espírito Santo nos faz viver, meu irmão. Exatamente. Tem aquele ditado, né? Você quer ser o que ninguém consegue, muitos não conseguem ser, faz o que ninguém quer fazer. Né? Igual você falou. Você ora, você dedica, consagra, sobe monte. Aí, aí chega alguém e fala assim, não, eu queria ter a unção do pastor Wesley. Mas será que tá fazendo o que você tá fazendo? Né? Eles querem ser igual você, quer pregar igual você, mas não, se for lá, não, mas tem que se levantar cedo. Ah, não, tem que jejuar, eu tenho que fazer isso, não dá. Não, preço, não quer pagar o preço. É o que a gente vê. As pessoas têm mania de admirar a rosa, mas não sabem que até para chegar no topo lá deve ver aquela rosa bonita e os espinhos. Verdade. Você enfrenta muito espinho. E tem uma coisa muito interessante na palavra de Deus que fala: os sinais seguirão aqueles que crê. Né? Ou seja, às vezes a pessoa até ora, às vezes ela até jejua, mas eu acho que está faltando crer. Né? Tem pessoas que não têm uma fé suficiente para entender o que Deus quer fazer. E a gente não precisa entender, é verdade. Porque a Bíblia vai falar, né? Paulo falou, quem entenderá a mente de Deus? Ninguém entende a mente de Deus. E o problema hoje é que o povo quer entender. Se há um mistério de Deus ali, as pessoas, não, mas isso aconteceu por causa disso e disso, daquilo. Quer tentar explicar os mistérios de Deus. Por exemplo, nós estávamos no monte esses dias orando, e ali, toda vez que o missionário Vitor ele tocava o louvor, apareceu 2 pássaros e começavam a cantar junto com o louvor. E quando ele parava de tocar, eles calavam a boca. E quando ele voltava a tocar de novo, eles começavam a cantar novamente. E ali ficou ali uns 20 minutos, uns 15 minutos só ali, eles repetindo isso daí. Só que se você for tentar, né, explicar isso para alguém, a pessoa vai... Ah, mas isso aconteceu porque o pássaro faz isso, ele é assim, é pássaro tal. Só que muitas das vezes, pastor, nós apenas precisamos confiar na experiência que Deus fez a gente vivenciar. Exatamente. Porque tem coisa... Já viu aquele louvor, ninguém explica Deus? Tem coisa que não adianta a gente querer explicar, é somente viver. Eu conheço pessoas, por exemplo, nós falamos aqui de entrega, né, de viver o sobrenatural da parte de Deus. Tem pessoas que viram e falam assim comigo, assim, já falaram, não, eu não preciso ver isso não, eu não preciso viver isso não, o que eu tenho para mim tá bom. Amém, glória a Deus, não tem problema. Mas eu sou um cara, pastor, como eu disse para você, eu tenho certeza que eu sirvo um Deus vivo, um Deus que se manifesta, um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Porque Deus, pastor, que não se manifesta não é Deus. Deus, nosso Deus não é um Deus ali lapidado com barro, igual o povo costuma fazer por aí. Não, não, não. O meu Deus é um Deus vivo. Exatamente. Né? E só o sábio consegue desfrutar disso, né? Um crente inteligente, né? Que confia, né? Não precisa ver para crer, né? A fé, ela é ao contrário, mesmo você não entendendo, mas você tá ali acreditando, né? É o que Jó fez, né? Sim, sim. E você falou algo interessante, né? É o crente que não precisa de ver para crer. Para crer. Mas eu vou ser sincero com você, eu gosto de ver, pastor. Eu não sei você, mas eu gosto. Não que eu precise de ver para crer, eu já creio. Mas eu gosto de ver, né? É edificante. Você falou de Jó, por exemplo. Jó, imagina Jó, fazia tudo certinho, né? A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Só que quando Jó sofre toda aquela situação, Jó que meio que começa a questionar Deus e tal, e tal, e tal. Aí Deus vira para Jó e fala, Jó, aonde você estava, hein? Quando eu criei tudo. Né? Jó ali começa a questionar, meio que questionar a Deus, e Deus lança essa para Jó. E logo depois, a Bíblia vai dizer que Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas espera aí, se Jó não precisava de ver para crer, por que ele passou por toda essa situação para depois Deus retribuir em dobro? Para Deus mostrar para Jó, eu sei que você não precisa de ver para crer, mas eu tenho o prazer de te dar muito mais do que você tinha. Olha para você ver. O nome de Deus sendo exaltado, né, pastor? O nome de Deus sendo exaltado. Toda a palavra de Deus, você vai ver o nome de Deus sendo exaltado. Aleluia. Por um Deus que se manifesta, pastor. Glória a Deus. Ô, pastor, aí, o que você acha disso, pastor? Eu acho você acha que nós servimos um Deus vivo ou morto? Vivo, com certeza. Vivo.
como o ar que eu respiro. Sim. E você gosta do manifestar da parte de Deus? É gostoso. Você sentir a presença do Senhor, Deus mostrando a fidelidade com a gente se emociona. Edificante, né? Você vê, ó, Deus é comigo, né? É gratificante, com certeza. E quando eu falo da manifestação, pastor, eu não falo só ali do renovo, né? Das línguas estranhas, do batismo. Não, eu estou falando também de milagres. Detalhes, né? Estou falando de cura, de libertação, de visões. Eu estou falando desse tipo. Porque Pedro, né? A Bíblia vai dizer, onde nós estamos aqui no texto, que Pedro ele pensa que é uma visão. Uhum. Por que então Pedro pensa com a visão? Porque ele já está familiarizado com aquilo ali. Pedro já estava acostumado a ter visões da parte de Deus. Por isso que ele pensa que é uma visão. Glória a Deus. Isso é forte demais. E, pastor, aí, quando eu vejo Pedro ali preso, né? O interessante é que existia uma igreja que orava por Pedro. Sim. A igreja orava constantemente para a vida de Pedro. Mas perceba, a igreja está lá na igreja. O cárcere está lá no cárcere. Mas eu acredito que o cárcere não está tão longe, porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro foi solto, Pedro foi andando até a igreja. Sim. Né? Mas perceba, a igreja está na igreja. O cárcere está lá no cárcere. Mas perceba que não precisou ninguém sair lá de dentro para ir lá libertar Pedro. Ou seja, só o efeito da oração chegou lá dentro do cárcere. É Jesus nos ensinando que o poder da sua oração consegue chegar onde os seus pés não conseguem chegar. O poder da sua oração consegue chegar aonde os seus olhos não conseguem ver. Né? Eu posso orar aqui dentro desse ambiente, dentro desse quarto, por alguém ou por algo, e se manifestar acontecer lá, sem mesmo eu ir até esse determinado lugar. Por isso que nós não podemos deixar de orar e desacreditar do poder o poder da oração. É grande demais, pastor. Sim. Olha o poder da oração. Causou efeito de sair lá da igreja e lá na prisão. Perceba isso? Sim, glória a Deus. Ou seja, o anjo chamou Pedro, sim ou não? Sim. Mas quem chamou o anjo foi a igreja. Sim, forte isso aí. Ou seja, olha a oportunidade, olha a graça que Deus nos deu de poder chamar anjo na terra. Glória a Deus. O anjo chamou Pedro, mas quem chamou o anjo foi a igreja. Aleluia. É Deus dizendo, o anjo pode abrir a porta? Pode, mas quem chama o anjo é você. Aleluia. O anjo pode trazer a cura? Pode, mas quem chama o anjo é você. O anjo pode trazer a sua família para a igreja? Pode, mas quem chama o anjo é você. A pergunta que não se cala, você tem credibilidade, você tem vida com Deus, você tem dado Deus alegria pelo seu testemunho para ter essa autoridade de poder chamar anjo na terra? Hã? Forte isso aí, pastor. Deus dá legalidade para quem está vivendo de acordo com a palavra. Se você está vivendo de acordo com a palavra, irmão, a tua oração causa poder. E Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito. Sim. Mas não tem como você ter essa autoridade com a vida cheia de pecado, Verdade. vivendo errado, não tem como. Mas quando você é temente, vive de acordo com a palavra de Deus, irmão, Deus dará ordem para você com legalidade e autoridade. O anjo vai fazer obra para a tua vida. É verdade, é verdade. E sabe o que é interessante nessa passagem, onde a igreja orava, né, por Pedro? É que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando para quem estava preso. Pedro estava precisando de uma libertação e a igreja estava orando para quem precisava de uma libertação. Exato. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui é por quem a igreja está orando. Porque muitas das vezes tem igrejas que oram para quem está liberto e esquecem de orar para quem precisa de libertação. Tem muita igreja que está inflando dentro dela mesmo. A oração só fica ali dentro. Mas a oração da igreja não pode ficar dentro da igreja. A oração da igreja tem que sair da igreja. Exatamente, pastor. A oração da igreja, o clamor da igreja tem que sair da igreja. Porque uma igreja que não sai a oração de dentro dela, meu irmão, está fora do caminho. Você tocou na veia aí, pastor. Porque você vê muita igreja assim hoje que está se inflando, preocupando apenas com ela mesma. Só que a igreja não foi chamada para ficar lá dentro, não. Ela foi chamada para externar, frutificar, levar a palavra de Deus, ajudar as pessoas. A igreja de Cristo, o ID, né? ID, pregar o evangelho para toda criatura. Você vê hoje, pastor Michael, pessoas que estão ali dentro da igreja, né? Começam um culto ali para elas mesmas, começam um louvor para elas mesmas, pregação para elas mesmas, não troca de pessoas, não buscam almas, não oram pela libertação, não oram por cura, não oram para quem está na rua, não oram para prostituta, não oram para o traficante, não oram para ninguém.
E a Bíblia nos ensina que a igreja tem poder para essa oração. A igreja tem poder para libertar um traficante, para libertar alguém que está no mundo das drogas, para libertar uma moça que está na prostituição, para libertar alguém que está precisando da oração da igreja. Escute isso. Tem alguém precisando da sua oração nessa... Isso me faz lembrar das pessoas que estão retendo, né, os dons e talentos. Sim, né? sim. Agora você fala, as pessoas chegam ali, fica toda tímida, entra para ouvir o culto, ouvir um louvor, vai para casa, igreja, casa, Verdade. mas ela não manifesta no ambiente que ela trabalha, na escola, né, onde Deus coloca ela, não tem coragem de falar de Jesus, ela não fala do amor, exatamente igual você está falando, pensa só nela. Mas a gente é eu costumo dizer nas minhas pregações, pastor, que a gente é egoísta, a gente chegar na igreja e falar assim, Deus, aviva para mim mesmo. Derrama poder só para mim mesmo, sabe? Me transforma para mim mesmo. Não, Deus não quer que você seja transformado só para você. Transforma você para transformar a vida de outra pessoa. Enche você para você transbordar na vida de outra pessoa. Verdade. Sabe? Deus quer que você frutifique os dons do Espírito Santo. Porque você chega na igreja, ouve a palavra e não divide ela com ninguém. É a mesma coisa que você tá pegando um remédio aqui e esconder de alguém que tá com dor de cabeça. Sim. É você esconder o remédio de quem tá doente. Sim. E a gente não pode, a gente tem que fazer o ID do Senhor. Ah, mas o ID, é só para o pastor, líderes. Não, gente. A Bíblia diz, ID pregar o evangelho, não fala se é pastor, se é diácono, se é... Não, o ID é para todo mundo. Ah, mas eu não sei pregar. Jesus chama. Um Jesus chama pode ajudar a vida de alguém. Um abraço. E como diz um amigo, o evangelho passa longe. É? O evangelho passa longe, porque como você falou, a igreja tem o poder da oração, a igreja tem o poder de enviar o anjo. Mas só que a igreja não está tendo nem poder para enviar o anjo para a própria igreja e muitas das vezes acaba pecando nisso aí. Como você falou, chega na igreja a oração para si mesmo. Deus me enche, me renova, me transforma. Você vê nos púlpitos louvores que não são soados mais para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. A pessoa vai lá e pega, escolhe um louvor que ela gosta, que edifica ela mesma, que infla o próprio ego e fala, não, eu vou louvar esse hino aqui hoje no culto. Vai, na hora de pregar, vai pregar uma palavra, pastor, que muitas das vezes infla o ego dela, mas não é uma palavra que vai alcançar pessoas. Por quê? Pensa só nela. E o problema da igreja é que não está pensando em Pedro. Exatamente. Isso é forte demais. Louvado seja o nome do Senhor. Como bem disse, né? Jesus veio para servir. Exato. E tem crente que quer ser servido. Você vê. Quando um exemplo lindo de humildade, né? Jesus limpando o pé dos discípulos, sim, aquilo ali me balançou completo, né? Era para os discípulos limpar o pé dele, mas ele vai lá, se agacha e limpa os pés dos discípulos. E o que você acha hoje dessa geração? O crente me dá. Né? Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus mas me dá. Mas nunca entrega, né, pastor? Mas nunca entrega. Não, isso aí, para mim, não é a postura de um crente ter esse posicionamento, só me dá, não. Né, não. A gente leu, né? A igreja orou, a igreja chamou e o anjo foi enviado. Exato. Tem gente que ora para o anjo ser enviado, como a igreja orou para Pedro. Mas tem gente que ora para o anjo vir e o anjo não vem. Porque o anjo não vai vir se não tem um propósito, pastor. Tem gente que fala, Deus, manda fogo. Aí Deus fala assim, mas qual que é o propósito do fogo descer? Sabe por quê, pastor? E como a gente falou aqui agora, né? A igreja, hoje em dia, a igreja ora para inflar o seu próprio ego. Pessoas que estão ali libertas, oram por elas mesmas. E o anjo não vai descer se não tem um propósito. O anjo não vai vir se não tem um propósito. O anjo vai olhar e falar assim, poxa, mas está todo mundo cheio. Está todo mundo liberto. O que vocês querem que eu faça nessa igreja? Aí imagina Deus falando assim, gente, vocês têm o poder de enviar o anjo para quem está preso. Então ora para que eu venha enviar o anjo. O próprio Jesus falou, a gente não recebe porque a gente pede mal, né, pastor? Exatamente. A gente não sabe pedir. Eles podiam orar ali para eles mesmos, né? Muda minha casa, faz isso, me dá isso, mas oraram só para a vida de Pedro. Intercedendo ali só pela vida de Pedro. Oraram só para a vida de Pedro. E é interessante isso, né, pastor? O crente me dá. Uma vez eu estava no monte, eu cheguei nesse monte e eu estava orando ali e estava ouvindo algumas orações, né? Que tem pessoas que oram alto, tem pessoas que oram mais baixo. E uma oração que eu ouvi, eu só estava lá, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. E eu pensando assim, gente, eu estou me sentindo mal. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, o que eu preciso? Deus, o que o Senhor quer me dar? Deus, o que o Senhor quer que eu faça?
Porque muitas das vezes os nossos planos, as nossas vontades vai ser frustrados. Vai, com Mas certeza. os planos de Deus na nossa vida não vão ser frustrados. E muitas das vezes nós erramos, nós enfraquecemos. Pessoas até desviam por causa disso, pastor. Porque planejam coisas, querem coisas que Deus não planejou. Aí quando Deus não dá, a pessoa, não vou querer mais igreja não, me frustrei, desanimei. Só que não era o plano de Deus na vida da pessoa. Porque quando é o plano de Deus, você não desanima, você se fortalece. É por isso que a Bíblia fala que o homem pode planejar os seus caminhos, né, os seus passos, mas quem dá a última palavra, né, quem direciona, A última palavra sai da boca de Deus. vem da boca do Senhor. A Exatamente. última palavra sai da boca de Deus. Como Herodes, né? Herodes falou, não, eu vou matar Pedro. Depois da Páscoa, nós vamos julgar ele e nós vamos matar Pedro. Só que a última palavra veio da boca de Deus. Exato. Porque enquanto Herodes falava, morreu, Deus falava, não morreu. Não morreu, não morreu. Não morreu, vai viver, vai viver. Pastor, e quando Pedro é colocado dentro daquela prisão, eu acredito que Pedro, ele não entrou de mão vazia, não. Ele já entrou com a chave na mão. Você vai entender. Quando Mateus capítulo 16, né, Jesus na mesa dos discípulos, Pedro não era qualquer um. Pedro já tinha entrado com a chave na mão. Mateus 16, Jesus na mesa com os discípulos, aí Jesus lança a seguinte pergunta: o que dizem ser o filho do homem? O que dizem por aí ser o filho do homem? Aí uns falaram, uns falam que tu é Elias, outros falam que tu é Jeremias, outros falam que tu é João Batista. Beleza. Jesus vai e muda a pergunta: e vós? O que dizem ser o filho do homem? Todo mundo calado, só levanta quem? Pedro. Pedro se levanta com toda a autoridade e dá a resposta que Jesus gostou de ouvir. Isso faz aqui mostrar para mim e para você, pastor, que tem a diferença. Aqui mostra para mim e para você quem serve Jesus de perto, a diferença de quem serve de longe e quem serve ele de perto. Porque quem serve Jesus de longe tem dúvida. Sim. Eu acho que Jesus pode fazer, eu acho que Jesus pode libertar, eu acho que Jesus pode abrir a porta, eu acho que Jesus pode curar, eu acho. Esse é quem serve Jesus de longe. Mas quem serve Jesus de perto, ele fala, eu sei que ele pode, eu sei que ele é, eu sei que ele vai realizar. Porque quem serve Jesus de longe tem dúvida. Sim. Mas quem serve Jesus de perto tem certeza. Sim. Né? Isso é claro. E Pedro levanta e fala, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Sim. Jesus gostando de ouvir falar, Simão, bem-aventurado és tu, né? Porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai, né? Agora tu não vai chamar mais Simão, mas vai chamar Pedro, né? E sobre, que representa a pedra, né? Onde ele edifica, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nenhuma porta permanecerá, as portas do inferno não permanecerão contra a igreja. Não é isso que vai dizer? Aí um pouco mais à frente ele vai falar assim, Pedro, abre a mão. Abre a mão? Abre a mão, Pedro. Por quê? Porque agora eu te dou a chave do reino. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar da terra será desligado do céu. Ou seja, a chave que Pedro tinha ganhado na mão ali, quando Herodes colocou ele dentro da prisão, Pedro já entrou com a chave, pastor. Pedro, ele não entrou de mão vazia, ele já entrou com a chave. Isso é forte. Porque ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com o papai. Forte, é tremendo demais, irmãos. E Deus, é essa chave que a gente quer liberar para vocês, Pedros que estão aí do outro lado. Toda porta que tentar trancar você, paralisar você, não vai permanecer fechada. Em nome de Jesus, a mesma chave que Deus entregou na mão de Pedro, ele te entrega aí em nome de Jesus. Toma posse. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligar aqui na terra será desligado do céu. Você tem poder, você tem autoridade, irmão. Saiba desfrutar dessa intimidade, dessa autoridade de Jesus. Verdade. E muita gente não aproveita, pastor. Forte isso aí, meu irmão. Forte isso aí, porque a Bíblia vai dizer que Pedro, ele dorme, né? Ué, Imagina, que isso, cara? Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. Você sabendo que vai morrer amanhã, você ia conseguir dormir, pastor? Mas porque Pedro sabia daquela palavra, pastor. Aquele também. que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Pedro está falando assim, Herodes pode ter me prendido, pode estar planejando me matar, mas eu vou descansar, sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus, é exatamente isso, pastor. Exatamente isso. Forte, né, meu irmão? Eu costumo chamar que é a paz que excede todo entendimento, né? A paz que excede todo entendimento. O crente, ele tem que buscar isso. Sim, sim. Deus, eu sempre falo, Deus, coloca essa paz que excede todo entendimento no meu coração. Porque é a única coisa que vai fazer você ficar em paz quando o mundo está em caos. Né? O mundo pode estar desabando do seu lado, mas você está sorrindo. Sim. Né? E hoje nós vivemos numa época, né, numa geração que é difícil você ter paz, né? Você permanecer em paz.
Só que nós temos que buscar por isso, pastor, porque quando nós perdemos a paz, perdemos a direção, a gente não sabe o que a gente faz, a gente não sabe como reagir em meio às tribulações, Exatamente. em meio à síndrome de Herodes, como você falou. Mas quando a gente carrega aquela paz, né, aquela verdadeira paz, nós não tomamos decisões por acaso, nós não deixamos a ansiedade, a ira falar mais alto, nós apenas confiamos, assim como Pedro confiou. Estou preso, estou acorrentado, estou jurado de morte, mas eu vou descansar, porque eu sei que mesmo se Deus não me livrar, morrer em Cristo é lucro. Exatamente. O problema dessa geração, pastor, que quer ter a chave de Pedro, a mesma chave que Pedro ganhou, mas quer servir Jesus de longe. Sim. Não tem como, pastor. Não tem como. Se a gente quer experimentar o sobrenatural de Deus, a gente tem que servir Jesus de perto. Sim. Né? Procurar saber o que Jesus gosta, o que ele não gosta. Tem muita gente no superficial. Sim, sim. Superficial. Vou ficar só sentado aqui no banco, vou ficar aqui, preferindo no último banco. Mas engraçado, né? Quando eu tava lá no mundo, camarote, primeiro banco, vou pro estádio, primeiro banco, quero ficar lá embaixo, quero ter... Mas quando chega pra igreja, quer ser um dos últimos. Sim, sim. Quer ficar ali retraído, né? Não tem coragem de dar um glória, não tem coragem de dar um aleluia, não quer manifestar. É aquele raso, quer servir Jesus de longe, sem comprometimento. Tem o versículo da Bíblia aqui não me agrada, eu quero viver aqui só aquele que me agrada. Esse aqui eu vou renunciar, esse aqui eu já não consigo renunciar. Esse aqui eu não vou abrir mão. É o crente que serve de longe. Não tem como você ter a chave de Pedro, viver o que Pedro viveu, servindo de longe. E quando, né, muitos estavam no mundo, né, se entregavam por inteiro, né? Por exemplo, ficavam até de manhã, né, em baladas, Exato. em festa, em pagode, não olhava a dificuldade, bebia, fazia o que for, mas estava ali por inteiro, né? E hoje, quando estão na casa do Senhor, querem colocar... Por exemplo, você não vê, é raro você ver pessoas que vão para a noitada e depois chega na noitada fica, nossa, mas aquele cantor estava ruim demais, nossa, aquela bebida estava ruim demais, nossa, que noite ruim, que isso e aquilo. Mas hoje, quando entram na igreja, quer sair do culto, nossa, que pregação ruim, nossa, aquele pastor não falou nada com nada, que louvor ruim. Criam um caráter que não tinham nem no mundo, mas querem criticar. Quer transferir a responsabilidade da frieza dele pro próximo, pro pregador, pro levita. Exatamente. Mas ele nunca é humilde para admitir que o problema tá nele. Sim. Né? Não admite. Uma vez eu fui num evento aí, foi até na rua. Fecharam a rua, colocaram um palco lá. E eu fui com uma van, com uns jovens aí e tal. Eu lembro que nesse dia, você não escutava nenhum irmão dando glória. Na rua, assim, o cara pregando e tal. E eu com os jovens assim, ao meu redor. Não é porque eu tô querendo aparecer nem nada, não. Mas eu era o único que tava glorificando. E eu ficava perguntando, gente, tem uma coisa errada aqui. Ninguém abre a boca, ninguém glorifica Deus crente aqui, gente. Ficava pensando. E em um momento eu até pensei em reter também, fazer parte, né, dos frios. Sim. Falei assim, não, eu não vou deixar esse tema esfriar, não. E comecei, glória a Deus, aleluia e tal. Acabou o culto, chegou na van, aí começaram, exatamente, as críticas e tal. Aí a jovem foi lá e levantou e falou assim, só o Mike glorificava lá, mas ninguém falava nada, com autoridade. Eu falei assim, eu glorifiquei, sabe por quê? Porque eu fui lá para glorificar Jesus, não foi para glorificar homem, não. Sim. Entendeu? Eu não posso deixar que a frieza que está ao meu redor me esfrie. Sim, sim. Né? A gente tem que entender, a gente não pode se conformar com a frieza dentro da igreja. Sim. Né? Tem gente que vai pra igreja e fica caladinho, ninguém tá dando glória, eu também não vou dar glória. Se eu dar um glória, que todo mundo vai olhar pra mim, aí começa. E mal sabia eles a disputa, quem é mais frio que o outro. Mal sabia eles que o glória a Deus ajuda até o pregador, né? Ajuda. Deixa o pregador mais solto, né? Exato. Às vezes a gente, né, você também como pregador, você vai pregar em algumas igrejas, você não vê o povo dando a glória a Deus, você falou, poxa, o que tá acontecendo? Você fica ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas eu aprendi que quanto mais glória você manda para Deus, mais glória lá de cima ele manda. Exatamente. Também. Então, né, a gente tem que adorar a Deus, a gente tem que buscar a Deus. Postei até no meu story esses dias, nós temos que reconhecer o verdadeiro adorador que está dentro de nós. Porque um verdadeiro adorador, ele não olha o palco, ele não olha a igreja, ele não olha o lugar, ele não olha o pregador, ele não olha o levita. Não, ele olha a Deus, ele quer glorificar a Deus. Ele não precisa do irmão dar um glória primeiro, ele não precisa do irmão adorar primeiro, ele simplesmente adora a Deus em espírito e em verdade. Exatamente. Em verdade, porque não adianta nada também você estar lá na igreja, né? Como você vê muitos pregadores por aí pregando,
Aí eles falam algo ali da nossa vida e tal. Aí chega o irmão, Deus é forte, fala Deus. Como se aquele irmão não tivesse acontecendo nada na vida dele. Como se ele fosse o santo, né? A quarta pessoa da Trindade. E dá aquele glória fingido, dá aquele glória falso. Que o glória muitas das vezes não é para Deus, é para ele, para inflar o ego dele. Mas que o glória tem que ser, a glória a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E em verdade. Tanto que a adoração, ela não é representada por tom de voz. Sim, não é o quanto você grita e tal. Porque tem gente que também consegue tocar o coração de Deus baixinho. Sim. Eu acho que a questão, pastor, muitas das vezes é a forma que você se entrega e não a altura que você se entrega. Por exemplo, você vai ver Ana. A Bíblia diz que só os lábios de Ana se mexiam. Ele chega e pensa que ela está embriagada. E fala com ela, aparta de ti esse vinho. Mas só que Ana ali, ela estava clamando a Deus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Agora, já no cego, né, o Bartimeu, a Bíblia vai dizer que ele começa a falar, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí o povo começa a falar, não incomoda o mestre, não, fica caladinho. Aí a Bíblia vai lá e descreve bem nítido. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Para você ver que Ana, ela não saía a palavra dos seus lábios. Mas agora já o cego, ele gritava. E qual é a diferença? A diferença não é o tom da sua voz, mas a forma que você se entrega. Porque Deus sempre quer o seu melhor. Quer um exemplo? Você acha que Jesus, conhecendo todas as coisas, quando a primeira vez que o cego clamou, Jesus, filho de Davi, você acha que ele não escutou? Você acha que Jesus não sabia? Claro que sim. Mas imagino eu, olha para você ver que interessante, imagino eu que Jesus estava esperando, pastor. Sabe por quê? O que é mais alto, uma multidão falando ou um homem só gritando? A multidão. A multidão. Então, mesmo que ele gritasse, às vezes Jesus não escutaria, se Jesus fosse um homem simples como nós. Exatamente. Mas Jesus, ele era Deus e sabia que o cego estava ali. Mas por que Jesus ficou calado quando ouviu a primeira adoração? É como se Jesus tivesse falado assim, não, eu já ouvi você, Bartimeu, só que é o seguinte, você pode fazer melhor. Entendeu? Glória é tipo isso. A Deus, velho. É tipo isso. Jesus só parou quando ele deu o melhor dele. Glória a Deus, exatamente. E muitas das vezes Deus só quer o nosso melhor, pastor. Exato. Seja pulando, cara. seja gritando, seja como Ana, mas dá o seu melhor. Porque o que Deus quer não é nada pela metade. Deus quer por inteiro. Exatamente. Não, cara. Essa conversa que me fez lembrar de uma moça que eu tava num evento lá na sede da Assembleia e todo mundo gritava e tal, e tinha uma mulher do meu lado. E eu gritava assim, cara, eu vou falar, não vou ser hipócrita, não. Eu tentava atrair a presença de Deus, berrando e tal. Cara, a mulher do meu lado, chorando, desabando de choro. E só no glória, só pra me ouvir. Acredito que quem tava lá na frente não ouvia ela. Eu falei, cara, olha como que essa mulher tá sentindo a presença aqui de Deus. Falando suave, sabe, cara? Você é Espírito Santo. Você é poderoso demais, viu? E eu que às vezes fico olhando de outro modo, né? É porque a gente reage o que a gente sente, né, varão? Caraca. A Bíblia vai dizer que Davi, né, lá em Samuel, a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele chega, né, em Israel com a arca, eu tenho uma Bíblia judaica que ela fala que Davi gira com todas as suas forças e começa a glorificar o Senhor. E o povo também gritava e glorificava o Senhor. E se você for parar para analisar essa situação, imagina, né? Davi girando, rodando ali, né, com todas as suas forças e glorificando a Deus. Muitas das vezes as pessoas não entenderiam, poxa, por que esse cara está rodando? Por que esse cara está pulando? Por que você está fazendo desse jeito? Como Mical, que desprezou a adoração de Davi. Então, muitas das vezes, você pode não entender a forma que seu irmão adora, mas não faça como Mical, não despreze a adoração de alguém que está se entregando de forma completa para Deus. Glória a Deus, exatamente. Porque tem gente que prefere ficar na janela desprezando do que descer para adorar na presença de Deus, pastor. Eu falo, nunca toque na fé de alguém, né? Como a pessoa se manifesta dentro da igreja, porque ninguém nunca sabe como aquela pessoa chegou dentro do culto, né, pastor? Sim, ninguém sabe. Ninguém sabe a história que ela tá passando, que ela tá enfrentando, e muitas vezes a gente só quer julgar. Sim. Não, fulano grita demais. Não, fulano tá chorando pra quê? Querendo aparecer e tal. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Eu nunca julguei a adoração de ninguém. Eu mesmo, no início do meu ministério, varão, eu não sabia reagir, muitas das vezes, à presença de Deus. E recebia muita crítica, assim. Tem coisas da época que hoje eu não faria, assim. Só que aquilo ali era tão bom, que eu queria mais. E muitas das vezes
Eu ficava triste e falava, não quero mais nada, não quero mais nada, não quero mais nada, eu quero ficar quieto, quero ficar quieto. Só que quando dava o horário do culto, eu falava, não, mas eu quero ir lá sentir aquela presença. Por mais que para algumas pessoas, e realmente algumas coisas, sim, eu poderia errar, mas eu errava tentando buscar mais da presença de Deus, pastor. E o problema não é quando você só erra, porque Deus até entende também o seu erro. Exato. O problema é quando você julga a pessoa sem entender, como você disse, o que ela está passando. Né? Porque nós não sabemos como foi o dia da pessoa, nós não sabemos como está sendo a semana da pessoa. Às vezes tem pessoas que estão ali, varão, e está no trabalho, passando uma situação muito ruim, quer chorar, quer gritar, quer pôr para fora, mas não pode com medo de perder o trabalho. Às vezes está em casa, quer chorar, quer gritar, quer pôr para fora, mas tem medo da família o julgar pelo aquilo que faz. Aí quando está na casa de Deus, na casa do Pai, aonde se sente verdadeiramente à vontade, pois eu estou no aprisco, eu estou na casa do meu Pai, a pessoa se solta. Aí em vez dos irmãos tentarem entender o que aquela pessoa está passando, eles preferem julgar. E é onde acaba matando a fé de muita gente. Exatamente. Isso aí, ou seja, a gente muitas vezes vai para a igreja, não é porque a gente está bem, é porque a gente precisa, porque muitas vezes a gente está Por exemplo, você quebrado. Já deve ter tido uma experiência dessa com Deus, né? Ué, com certeza. Só foi o Espírito mesmo para me levar lá, porque eu fisicamente não queria estar todo quebrado, espedaçado. Mas a gente tem que entender que quando a gente tá assim, que a gente tem que ir, porque Deus tem alguma coisa para fazer contigo. Deus e é nesse escudo que a gente é mais renovado. Sim. Né? Isso me faz lembrar de Neemias. Quando Neemias, você pode ver que ele nunca estava triste na presença do rei. Mas vai chegar um momento que Neemias vai entrar com a bandeja carregando o vinho, e todo mundo sabe que vinho representa alegria plena. Né? Neemias está com a bandeja de alegria, né? Simbolizando a alegria, mas está servindo com um semblante triste. Né? Ou seja, a pergunta que não se cala: como alguém que está servindo alegria está triste? Como que alguém serve alegria sem se desfrutar da alegria? Né? Era Neemias dizendo, porque a questão de servir é questão de caráter. Independente se eu estou triste ou não, tenho que estar lá. Né? Neemias já entendeu que aquele que foi chamado para servir, ele entendeu, independente do que eu estou passando, eu tenho que estar lá para servir. Sim. Às vezes, é isso que o diabo quer soprar no nosso coração. Você não é digno de estar lá não, porque você está vivendo algo que você não está vivendo. Você está pregando algo que você não está vivendo. Você está falando algo que você não está fazendo. Você não é digno de estar lá. Olha como que você está, olha como que a sua vida está. Você quer ir lá para quê? Entendeu? Você quer ir lá falar de alegria, mas você está triste, você está despedaçado, você tem que ir. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que entender que a gente não pode deixar de buscar Deus. Hoje eu estou triste, eu não vou buscar não. Hoje eu estou alegre, eu vou lá. Não, a gente não pode não. E muitas das vezes as pessoas, né, acabam se entristecendo por causa disso, né, pastor? Porque vê pessoas falando, você tem que viver o que você prega. E muitas das vezes a gente não prega o que vive, pastor. Às vezes ser profeta, ser homem de Deus, é você ser usado por Deus como canal para entregar algo para alguém que você está precisando. E você acha que isso é hipocrisia? Não. Às vezes você está pedindo, Deus me dá um copo de água, Deus, eu preciso de um copo de água. Aí Deus vai lá e te leva no lugar e fala assim, toma aqui a água. Aí quando você vai beber e fala assim, não é para mim, aí Deus fala, não, mas não é para você. É para o irmão do seu lado que está precisando. Então, muitas das vezes, no evangelho, nós vamos passar por isso. Às vezes você vai orar para alguém, você precisando de uma oração. Às vezes você vai ser usado por Deus para renovar alguém, sendo que você está precisando de um renovo. Exato. Às vezes você vai ali orar a Deus, né, pregando ali, precisando de uma palavra de conforto, e Deus falando assim, não, mas eu quero que você entregue a palavra de conforto para aquela pessoa dali. E só quem, varão, é usado por Deus entende isso. Exatamente. Só quem é usado por Deus entende isso. O que é você entregar alguma coisa que você está precisando para Deus. Exatamente. Por exemplo, às vezes você está ali orando, como testemunho, né, que do varão que nós vamos trazer, que você vai trazer aqui. Às vezes você está aí precisando, né, de uma resposta de Deus, de uma cura, de um milagre, e você falando, Deus, me dá. Aí Deus vai lá e te usa em cima daquela área para curar outra pessoa enquanto você está ali, precisando da cura? Precisando da cura. Exatamente. Glória a Deus, aleluia. Daí, pastor? A história de Pedro, varão, é uma história muito interessante, sabe? Eu costumo falar que eu sou apaixonado, né, na história de Pedro. Desde do primeiro momento ali, você vê, né, igual você citou algumas passagens, você vê a coragem que Pedro tinha, né, pastor? Exato. Como Pedro era corajoso, como ele, de certa forma, confiava, né, em Deus, ao ponto de estar preso, né? E mesmo assim descansou, dormiu tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, né? Você vê, né, ao decorrer
da palavra de Deus. Eu sei que, né, de acordo com o que muitos lê, todo mundo fala, não, João era o discípulo predileto, o discípulo amado e tal. Mas Pedro tinha um lugar especial no coração de Deus. Exato. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai ler sobre, né, os discípulos, sempre que você vai ler que tem todos os discípulos, ou 2, ou 1, ou 3, ou 4, seja o que for, sempre Pedro está em primeiro lugar, se você for parar para pensar. Todas as vezes que Pedro está envolvido no meio, sempre é Pedro, Tiago e João. Pedro, tal, tal, tal. Pedro, tal. Sempre Pedro é o primeiro. Exatamente. Tinha um relacionamento, né, convivência, né, isso é muito bom. Pedro sabia, pastor, quem era Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. E Pedro deixou isso bem nítido em várias passagens. Por exemplo, quando todo mundo se levanta, né, e vai embora, e Jesus fala, vocês não vão também não? Ele fala, não, para onde eu irei? Se só tu tem palavras. Se só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro sabia, como você falou, né, que muitas das vezes, pastor, nós não conhecemos Deus da forma que Pedro conhecia, a forma de confiar, na forma de entender, não, eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso saber quem é Deus na minha vida. Em outras palavras, ele dizia, nasci com Deus já é difícil, imagina sem ele. Sim. É isso. Você vê na passagem que Jesus anda sobre as águas? A Bíblia diz que Jesus, tendo terminado de orar, ele desce, porque ele tinha mandado os discípulos na frente. Aí estava acontecendo ali uma tempestade, né? É água, vento e tal, isso e aquilo. Aí, de repente, quando Jesus chega perto, andando sobre as águas, porque eles estavam remando com dificuldades, eles pensam assim, é um fantasma, é isso, é aquilo. Aí o que Pedro fala? Se és tu, me manda aí até o Senhor. Porque Pedro pensou assim, se já está difícil aqui, eu sou muito melhor correr o risco. E sabe o que é interessante disso aqui? É que quando os discípulos estavam lá remando com dificuldade, mesmo com uma tempestade e tal, a Bíblia diz que quando da praia, Jesus viu eles remando com dificuldade, mas eles não viram que era Jesus que estava se aproximando. Porque é o que você falou, tem gente que não conhece Deus de perto, só quer conhecer Deus de longe. Mesmo de longe, Jesus sabia que eram os discípulos, mas os discípulos não sabiam que era Jesus de perto. Exatamente, é forte demais, gente. Isso aí é maravilhoso. Então que você possa ter um estilo de vida servindo Jesus de perto. Sim. E não de longe. Sim. É o que nós profetizamos sobre a tua vida, que você que está aí do outro lado. E não é, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Né? Quer ter a chave de Pedro? Tenha. Mas você precisa estar movimentando. Né? Porque antes mesmo do diabo colocar você dentro de uma prisão, Deus já vai abrir a porta. Antes do diabo te dar um problema, Deus já tem a solução. Antes do diabo tentar matar você, Deus já tem um livramento. Né? Deus sempre ele está 10 passos à frente do diabo. Sim. Né? Sem chance do diabo parar você, porque Deus decide mover você. Sim. Então, em nome de Jesus, toma posse. Ninguém vai parar alguém que Deus decidiu mover sobre essa terra. E isso é muito forte, né, pastor? Isso é muito forte. Ninguém vai parar, né? Você vê lá no tem como você colocar o verso ali para nós? Na hora que Pedro é liberto, as correntes saem ali. Pode voltar. Pode voltar mais um pouco. Aí, ó. E Pedro ficou detido na prisão, né? Aí depois lá, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela e ele tocou no lado de Pedro e acordou, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que interessante. Pula mais um aí, pastor. O anjo disse, vista-se, calce as sandálias. Pedro fez assim e o anjo lhe disse, põe a capa e... Me siga-me. E me siga-me. Olha que interessante isso aí, pastor. O anjo, ele entrou na cela. O anjo fez com que as correntes caíssem. Mas o anjo não carregou Pedro no colo e fez Pedro sair. Pedro teve que se levantar sozinho, se vestir sozinho e sair sozinho. Atitude, posicionamento. Posicionamento. Porque libertar, pastor, Deus ele te liberta. Mas a responsabilidade de ficar de pé e levantar vai ser você. Exatamente. Olha que interessante. Volta de novo aí no outro versículo que vai ver agora. Olha lá. Ó. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro ali então estava liberto, pastor. Só que tinha uma coisa. Porque a gente conhecendo Deus, né, como você falou, de várias formas misteriosas, Pedro poderia ter escapado. Mas por que o anjo foi lá dentro? Tirou ali as correntes, mas só que na hora de tirar Pedro, ele falou, levanta-se. Mandou falar com ele assim, ele falou com ele assim, ó, tire, né, levante-se, coloque as sandálias e bora caminhar.
Porque muitas das vezes te libertar, Deus ele vai te libertar. Mas a responsabilidade de continuar caminhando não é de Deus. É nossa, pastor. Exato. Porque tem gente que acha que Deus vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Tem coisas que Deus faz sim, o impossível. Mas o possível, quem faz somos eu e você. Isso fala muito de comodismo, né, pastor? Pode aí, ó. Quando ele fala assim, ó, vista-se e calce as sandálias. Vai falando de preparação. Exatamente. Né? Fala de preparação. Por que preparação? Porque ele estava liberto. Agora, ó, vamos ficar de pé? Ficou de pé. Agora, coloque as sandálias. Porque você vai caminhar. E agora Pedro saiu andando. E eu fiquei ontem eu estava lendo esse versículo, né? E pega isso aqui, viu, gente? Isso aqui é muito interessante. Eu fiquei falando assim, Deus, o Senhor é tão poderoso, o Senhor enviou um anjo lá. Por que o Senhor só não tirou Pedro de lá, do jeito que ele estava, e apareceu com ele em algum lugar? Aí Deus falou comigo assim, ó, a liberdade, libertar eu até liberto, mas a responsabilidade de sair para fora não é minha. Aí Jesus fez me lembrar de Lázaro de novo. Quando Jesus falou assim, ó, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que Lázaro estava todo envolvido em faixas e linhos, e no seu rosto tinha um pano. E quando Jesus chama Lázaro para fora, a Bíblia não fala que alguém foi lá ajudar Lázaro. Lázaro teve que sair sozinho, pastor. Exatamente. Muitas das vezes, Deus vai dar uma palavra para mim e para você. Só que a responsabilidade de sair do sepulcro vai ser minha e sua. Só que tem crente que quer ouvir a palavra de Deus e quer continuar no pecado. Tem crente que quer ouvir a palavra de Deus, quer continuar na fornicação. Tem crente que quer ser libertado por Deus, mas continua dentro da cela. Por quê? Está quentinho, está tranquilo, está confortável. Só que lá, olha que interessante, pastor. Eu estou até sentindo Deus aqui. Tem gente que as correntes caíram, pastor, mas ainda continua dormindo porque não ouviram a voz do anjo, pastor. Exatamente. Ouve e às vezes volta, o anjo quer libertar ele volta lá, pega a corrente, ele mesmo pega a corrente, coloca no braço dele, não, eu quero ficar aqui. Né? Aquele que você falou, é liberto, mas quer voltar para a prática do pecado. Sim. Ele não quer mudança de vida, né? É verdade. Quando colocar a capa, vista-se, né? Tem gente que quer ser liberto, mas quer continuar na nudez, varão. Então, é verdade. Quer continuar ali sem se vestir. Então, assim, as nossas vestes são as vestes brancas. A Bíblia fala sobre isso. Então, muitas das vezes, o anjo vai te libertar, Jesus vai te libertar, Jesus vai fazer como Lázaro, vai te chamar para fora. Só que a responsabilidade de sair de lá de dentro não é de Deus, é sua. Por isso que ele fala ali, ó, levanta-se, coloca a sua sandália e vamos. Porque ele vai te libertar, mas é você que escolhe se vai sair ou não. Exato. Tem muita gente, pastor, que Deus está libertando dentro da igreja, mas continua presa. Por quê? Porque não se levantou ainda, continua deitado. E o despertador, ele te desperta, ele sinaliza, mas não te levanta. Ele não te levanta. O despertador, ele só serve pra tocar pra você. Ó, desperta pra mim 6 horas da manhã. Ele vai despertar. Mas tem gente que vai lá, bate a mão nele, volta a dormir de novo. Ele não te levanta. Mas quem deixa se levantar é você. É a mesma coisa, a palavra ela te desperta. Porque igual você falou, o que adianta você ouvir? Levanta-te. O que adianta? Arrependa-se. O que adianta você ouvir um despertamento, mas não se levantar? Sim, sim. E muito daquilo que você falou aí, pastor. O despertador ele só serve só para te acordar. Se sinalizar, ué. Igual aconteceu com Pedro. Acorda. Mas quem teve que se colocar sandália, se vestir, se levantar, foi Pedro. Foi Pedro. Então o que Deus vai fazer para mim e para você é o impossível, mas o possível está nas suas mãos. Tem gente que está pedindo coisa para Deus, pastor, que já está na mão dela, que é responsabilidade dela e quer culpar Deus. E Deus está falando assim, rapaz, você quer que eu faça isso? Só que é responsabilidade sua. E a nossa responsabilidade é nossa, a de Deus é de Deus. Exatamente, é a mesma coisa você querer pedir uma coisa boa, você tá com a ruim na mão, pede Deus a boa, mano, eu tenho a boa para te dar, mas abre mão dessa aqui primeiro. Sim. Eu só tô esperando a atitude sua. Se levante. Exatamente. Se levante. Por quê? Isso aqui é muito forte, pastor. Porque quem fica dentro da cela é preso. E quem fica dentro do sepulcro é morto. Então o anjo foi lá dentro para libertar Pedro. Só que Pedro, mesmo com a corrente, né, solta ali, mesmo que ele foi liberto, se ele não sai, ele continuaria sendo preso. Exato. Lázaro, se não sai do sepulcro, ele continuaria sendo morto.
Mas eles saíram para provar para quê? Que Deus ele liberta, e que Deus ele transforma, e que Deus ressuscita alguém dos mortos. E muitas das vezes foi aquilo que a gente falou do testemunho. As pessoas só vão reconhecer Deus na sua vida quando você se tocar e falar: eu vou sair da cela, eu vou sair do sepulcro. Sabe por que ninguém vê Deus na sua vida ainda? É porque Deus te libertou, Deus te ressuscitou, Deus te curou, mas ainda você está dentro do sepulcro, você está dentro da cela, no comodismo, pensando que está tudo bem. Só que Deus quer que você saia para fora, para mostrar para todos aqueles que pensavam que você estava preso ou estava morto, que ele mudou a sua história e que ele mudou a sua vida. Eita glória! Não tinha melhor palavra do que essa para finalizar esse podcast aqui. Você tá dando, glória a Deus. Posso só concluir aqui, Conclui pastor? aí, pastor. Na ligação, e a Bíblia vai dizer que o anjo visita Pedro. Visita. E depois também o anjo visita Herodes. No final do capítulo, a Bíblia fala que o anjo vem e fere Herodes. E aqui eu vou deixar uma pergunta, né, para todos nós aqui. Porque Elias, a Bíblia vai dizer que o anjo desceu e trouxe ele alimento, trouxe renovo para a vida de Elias. O alimento que Elias recebeu foi de fortalecimento. Agora, o anjo que visita Pedro, ele traz libertação. Ele ajuda Pedro a sair da prisão. Mas o anjo que visita Herodes, ele traz ferida, pastor. Ele vem com juízo. Forte. E qual anjo desceria na sua vida hoje? O anjo para te fortalecer? O anjo para te libertar, ou o anjo para trazer julgamento para a sua vida? Eita glória! Essa é a pergunta que eu deixo aqui, porque para Elias o anjo fortaleceu, para Pedro o anjo veio e libertou, mas para Herodes o anjo veio e feriu. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando o anjo desce, ele vai trazer algo. E o que o anjo traria para a sua vida hoje? Eita glória! E aí, pense nisso. Forte. Bom, pastor, Deus Amém, continue te irmão, abençoando, Deus viu? Com certeza. Você deve vir aqui mais vezes em nome de Jesus. Amém. Cara, eu tô impactado com tudo que aconteceu aqui, por tudo que foi falado. Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor, por atender o nosso pedido, tá? Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, tá? Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do irmão, em nome de Jesus. Que você possa voltar aqui mais vezes. Amém. Em nome de Jesus, foi uma satisfação recebê-lo aqui, tá? De coração mesmo, minhas portas estão abertas para você voltar em nome de Jesus. Não, tem que gerar conteúdo para o pessoal aí. Chegar a palavra nesse povo. Alcançar, né, varão? Esse podcast aqui é para semear a palavra de Deus. A gente tem que fazer como uma igreja, né? Exatamente. Ela orou para o anjo ser enviado para Pedro, ou seja, aqui nós estamos fazendo isso aqui para alcançar também pessoas que estão fora, né, varão? Exatamente. Pregar dentro da igreja é fácil, né, varão? Pregar dentro da igreja é fácil. Muito fácil. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha ficado com a gente até o final. Quero que frisar mais uma vez. Se inscreva no nosso canal MR Evangelização. Segue a gente lá. Sempre vai ter um conteúdo para edificar e abençoar a tua vida. Amém? Então, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Forte abraço.